Você já se percebeu passando horas pensando sobre a mesma coisa? Isso só causa sofrimento e não traz resolução para nada? Esse comportamento de pensar demais, a gente chama de overthinking, ou seja, excesso de pensamento. E ele pode ser muito prejudicial justamente porque os nossos pensamentos têm a capacidade de interferir diretamente nas nossas emoções e essas emoções vão interferir no comportamento. Se eu tenho uma cascata de pensamento negativo, exagerado, que não me leva a lugar nenhum, o sofrimento é garantido. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como diminuir o overthinking. Meu nome é Carlos Cordeiro, eu sou psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e esse aqui é o canal Laboratório de Emoções, onde toda semana a gente faz a análise de um assunto sobre saúde mental, sempre com o objetivo de te levar à orientação e melhorar a qualidade da tua mente. Então, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e roda a vinheta para a gente começar o vídeo. Só para te contextualizar, nós temos sim níveis equilibrados e saudáveis de pensamento. Até porque pensamento é uma forma que a gente tem de interagir com as nossas experiências, né? De processar as nossas experiências. Então pensar é normal e esperado, não tem quem não pense. Mas às vezes a gente não tem uma relação muito bacana com o que a gente pensa. A gente leva pensamento como se fosse verdade absoluta, a gente não consegue responder a eles, não consegue freá-los. E isso pode gerar um excesso de pensar. E se excesso de pensar não leva a lugar nenhum, a gente está fadado a sofrer. Então eu vou te trazer 4 pontos importantes para você superar isso. Primeiro ponto, reconheça o padrão de pensamento negativo. Sempre se faça a seguinte pergunta: essa forma que eu estou tendo de pensar está me levando a algum lugar? Está me ajudando a resolver alguma coisa? Ou é só um padrão exagerado de pensamento que não me leva a lugar nenhum? E a gente sempre vai ter um esquema cognitivo, né? Um padrão de pensamento que a gente tem, seja positivo ou negativo. E esse padrão vai nos levar por algum caminho distinto, geralmente de distorção. Então eu posso pensar de forma catastrofizada, eu posso fazer uma abstração seletiva, que é quando eu seleciono só aquilo que me interessa, no sentido de eu passo a ignorar evidências positivas ou contrárias ao meu pensamento, eu só absorvo aquelas informações que estão condizentes com o que eu estou pensando. Então se eu penso que está tudo perdido, está tudo lascado, eu só vou absorver esse tipo de informação, que confirma o que eu penso. Então sempre perceba se tem um padrão negativo de pensamento, principalmente nos dias que você está super preocupado ou preocupada, e começa a prestar atenção. Por que que ele aparece assim? Qual que é a função disso? Onde eu aprendi isso? E como eu poderia começar a mudar? Um segundo ponto importante é praticar uma atenção plena. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas é importante repetir. O overthinking precisa ser combatido através de mudança de foco. Quanto mais você foca no que você está pensando, mais exagerado e sofrido fica esse pensamento. E mais afloradas ficam essas emoções negativas. Então a gente precisa praticar atenção plena, que geralmente vai se dar através de um exercício de respiração diafragmática, onde ao invés de encher tórax com ar, você vai encher o seu abdômen. Você vai prestar atenção para que o ar preencha o seu abdômen, você segura um pouquinho esse ar e solta. Ao mesmo tempo em que você vai estar de olhos fechados, imaginando um cenário positivo ou a melhor resolução possível para esse problema. Então, recapitulando, você vai fechar os olhos, respirar enchendo a barriga e soltando devagar. Enquanto isso, você vai fazendo uma imaginação em relação a um cenário onde essa situação esteja resolvida, ou você vai imaginar um cenário positivo através de alguma memória positiva. E por que que isso é importante? O nosso cérebro não consegue reconhecer a diferença entre essa imaginação e uma realidade. Então essa imaginação, ela tem condições de prover emoções positivas também. Do mesmo jeito que ela foi capaz, através de imaginação mesmo, de te deixar ansioso, pensando demais no problema. Então tira um tempo do teu dia e diariamente de preferência para fazer atenção plena, respiração diafragmática. Por quê? Quando o problema aparecer e o fluxo exagerado de pensamento aparecer, você já tem que saber fazer. Então não deixa para fazer e para treinar isso só nos dias que você está tendo um problema. Treina antes, para que nos dias que você precise, você já saiba fazer. Como diria meu avô, a gente mexe no telhado quando não está chovendo. E isso vai aumentar a percepção, inclusive, de autoeficácia, que é aquela sensação de que a gente sabe o que está fazendo. E isso aumenta a probabilidade de você conseguir relaxar. Um terceiro ponto prático é você fazer uma lista dos problemas que estão trazendo preocupação e definir um tempo limite para você pensar e definir ações práticas para cada um. Porque não adianta só ficar pensando sobre, a gente tem que promover ações de enfrentamento, a parte comportamental da coisa. Então, por exemplo, tem uma conta que vai vencer tal dia e eu tô sem dinheiro. Eu vou tirar 40 minutos do meu dia para pensar nisso. Se eu tiver 40, mas às vezes eu tenho só 10, eu tiro 10 minutos para pensar nisso. Então faça uma lista. Qual que é o problema? É tal. Quais poderiam ser as resoluções possíveis? Tal e tal. O que está dentro do meu alcance enquanto ação que eu posso fazer para me aproximar de resolver isso? Então pode ser que eu pense em tudo e não tenha uma resolução. Então vamos trabalhar a aceitação. Já
que isso vai acontecer, o pior cenário possível, como eu vou me preparar para isso? Como eu posso reduzir dano disso? E acabou o tempo, vamos pensar em outra coisa. É lógico que depois, já que a gente não controla, eu posso vir a pensar nisso de novo. Mas aí eu respondo para os meus pensamentos de que eu já pensei nisso, já pensei nas resoluções, eu já compreendi o pior cenário possível, eu já me preparei para ele. Responder ao seu pensamento automático, mesmo que depois do tempo que você promoveu para resolver o problema, vai ajudar também a não voltar para um fluxo exagerado de pensamento. E lembra, quanto mais eu treino isso, maior a sensação de autoeficácia. E um quarto passo é de fato tomar as ações concretas que você definiu no passo anterior. Tem muito sofrimento que fica só aqui, mas que a gente não faz nada em relação a eles. E lógico, tem problemas que causam tanto sofrimento que eles inibem a nossa ação. Então a gente fica de fato patinando e não sai do lugar. Mas entenda que às vezes até um pequeno passo que você não julga tão importante pode ser importante no sentido que ele vai aumentar a probabilidade de você dar um próximo passo. E esse próximo passo ele pode ter mais importância. É um pé na frente do outro, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue. E uma questão bônus para reforçar. Desenvolve a habilidade de autoaceitação. Nem todo problema na vida, ele vai dar certo da gente resolver do jeito que a gente quer. Tem problema que a gente não resolve. Tipo a morte. Você não resolve a morte. Todo mundo vai morrer um dia. Como que a gente aceita isso? Vivendo, se dedicando, aproveitando cada momento. Não vamos perder o medo. Eu não consigo acreditar em quem fala que não tem medo de morrer. Mas não vamos se privar também de ter experiências positivas. Então pratica a autoaceitação. O problema é tal, o que eu posso fazer é tal. De acordo com o desfecho, eu vou fazer modificações na minha vida para aprender a conviver com o problema e não sobreviver ao problema. Isso vai ser muito importante para que você não fique se martelando todo dia na tua cabeça, se lembrando do problema, sofrendo somente pelo problema, sem promover uma ação positiva. E não me entenda mal, não tô falando que não pode sofrer pelo problema. Sofrer é importante, inclusive, ajuda a gente a processar, mas não deve ser a única coisa a ser feita. Repito, sofrer não deve ser a única coisa a ser feita em relação a um problema. Tem muita coisa aí que dá pra fazer. E é claro, se você curtiu esse vídeo, se você tá curtindo o conteúdo que eu venho colocando aqui no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda sexta-feira, 8 horas da manhã, tem vídeo novo por aqui. E se você tem algum tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui para trabalhar, deixa no comentário que eu vou ter o maior prazer de estudar o tema e trazer aqui para você. Muito obrigado por esse tempo que você dedicou aqui e até a próxima análise.